na tua presença, Senhor. Aviva a nossa alma, Senhor, nessa noite. Pai, se entrou alguém que enfermo, através da tua palavra seja curado, ó Deus. Se entrou alguém que triste, através da tua palavra saia daqui alegre, ó Deus. Pai, venha realizar o teu milagre através da tua palavra sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu saúdo a todos essa noite com a paz do Senhor. Quero expressar em Deus a minha alegria pela oportunidade cedida, poder estar cultuando ao Senhor nesta noite, a oportunidade com esse grupo de jovens abençoado, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, a liderança, os pastores, que Deus continue abençoando e prosperando de maneira especial. Amém? Meus irmãos, abra as vossas Bíblias, por favor. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Estaremos fazendo a leitura de alguns versos da palavra do Senhor. Quero falar aquilo que o Espírito de Deus plantou ao meu coração. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do seu versículo de número 1, para a nossa meditação. Deus está na casa, irmão. Eu já ouvi aqui que o homem da mão furada está aqui. Eu completo dizendo que aonde ele está, alguma coisa acontece. Aonde ele passou, alguma coisa aconteceu. Eu tenho certeza que ele está no nosso meio, amém? Escrito está: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Pai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E eles vos traziam vaso, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ele e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Assentai-vos, por favor. Meus queridos irmãos, pela tarde estava conversando com Deus, e Deus plantou no meu coração uma mensagem para estar transmitida a vocês nesta noite de hoje. Eu quero falar subordinado ao tema carregadores de vaso. O Espírito de Deus me visitou e disse que está levantando uma geração carregadores de vaso. Quando nós olhamos para o texto bíblico a qual nós fizemos a leitura, é importante ressaltarmos que a casa desta mulher está passando por um período de crise, e crise esta que estava trazendo um grande apavoramento para esta casa. Haja visto que quando esta viúva se depara com a situação de alguns credores batendo na porta da tua casa e dizendo que levaria os seus filhos como forma de pagamento, a Bíblia diz que ela recorre ao homem de Deus. Observe que ela procura o homem de Deus, e procurando o homem de Deus por nome de Eliseu, ela sabia que alguma coisa seria feito a favor da vida dela. É interessante que esse homem de Deus, Eliseu, ele tinha
uma grande eficácia nos seus dias, pois ele era sucessor de Elias. E quando ela vai à procura do homem de Deus, ela conta o motivo pelo qual ela havia ido atrás de Eliseu. E ela diz: olha, o meu Senhor, o meu marido servia ao Senhor e foi fiel no tempo em que ele esteve vivo, mas ele contraiu algumas dívidas, e estas dívidas estão trazendo prejuízo para dentro da nossa casa. Os credores estão batendo na porta da minha casa e dizendo que levará os meus 2 filhos para serem escravos se não houver uma quitação desta dívida. A procura por Eliseu, ela tinha um fundamento, porque o marido dela, ele era profeta também. E segundo a história diz que ele cuidava de alguns profetas, aproximadamente 100 profetas, em cavernas, nos dias do governo de Jezabel e Acabe. No período mais obscuro da história de Israel, aonde os altares de Deus haviam sido derribados, e eles haviam levantado altares a Baal. Elias confronta a Acabe e a Jezabel, e também confronta o estado de momento da adoração que eles praticavam a Baal. E com isso, uma grande perseguição iniciou-se contra os profetas de Deus. Aqueles que declaravam profeta de Deus, aqueles que queriam ficar firme diante do Senhor, aqueles que queriam compromisso com os céus, eles tinham grandes prejuízos no sentido de perseguição. Aqueles que suportavam ficavam, aqueles que não cediam às tentações de Jezabel e assentavam-se na mesa com ela, mas aqueles que estavam amedrontados fugiam e escondiam-se em caverna. Obadias, segundo a história, o nome desse homem, está cuidando de 100 profetas, e está cuidando para que não fosse morto por Jezabel. Mas a Bíblia não descreve como a forma que ele morreu, mas ele veio a falecer, e morrendo o esposo desta mulher, ela agora está com uma dívida em sua casa. Eliseu assume a escola de profeta, e assumindo a escola de profeta, ele tem a responsabilidade de estar sobre os profetas. E esta mulher vai na pessoa certa, e ela inicia a fala dizendo: o meu marido era teu servo e temia o Senhor. Alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser observada, porque eu estou prestes a perder aquilo que eu tenho de melhor dentro da minha casa, que são os meus filhos. Eliseu, quando chega nesse cenário, Eliseu está olhando para ela e dizendo: declara-me o que é que tu tens em casa. Observem isso, irmãos, que a primeira ação do profeta no texto não foi entregar a ela bens, não foi entregar a ela dinheiro, não foi entregar a ela moeda de troca, para que ela pudesse fazer uma troca com os credores e ter de volta o direito de estar ou de permanecer com seus filhos. O profeta olha para ela e diz: declara-me o que é que tu tens em casa. Esta pergunta do profeta, ela tinha uma motivação, porque quando o momento da aprovação chega, quando o momento da dificuldade se apresenta, quando parece que o caos se instalou e que não tem mais jeito, Deus nos manda olhar para dentro da nossa casa espiritual. Deus nos manda olhar para dentro da nossa casa espiritual. Deus nessa noite nos reúne para dizer para mim e para você: ainda tem alguma coisa aí dentro que é necessário para que Deus possa fazer a multiplicação acontecer. Talvez você entrou por essas portas dentro dizendo: não tem mais jeito. Parece que você que me assiste pode estar dizendo: não tem mais condição, mas os céus está dizendo: aí dentro ainda tem algo para realizar, e Deus tem uma promessa com a sua história. Declara-me o que é que tu tens em casa. Eliseu foi um profeta que ele profetizou, e ele pegou um dos períodos mais obscuros da história, desde a época de Acabe, Acasias, Jeorão, passando por Jeú, Joacás, até Joás.
aproximadamente 50 anos ele está profetizando, e viu os piores reis que estavam instalados no reino norte, que era Israel. E com esta profecia, ele está ali entendendo que a influência de Acabe estava tentando paralisar a ação de Deus dentro daquela casa. Observe que quando ela chega no profeta, ela diz: eles estão querendo levar os meus filhos. Isso estava incomodando ela, isso estava mexendo com o coração desta mulher, porque o que estava em pauta é: a minha herança está prestes a ser levado. E para que eles querem levar? Para serem escravo. Esta prática em Israel, segundo a lei mosaica, era comum. Quando não se tinha dinheiro para pagar, levava-se como escravo os filhos, ou a própria pessoa doava-se para ser escravo. Mas ela estava dizendo: eu não aceito isso na minha casa e não aceito isso na minha vida. E a Bíblia diz que o profeta disse: declara-me o que é que tu tens em casa. A resposta dela é a seguinte: a tua serva não tem nada. Aleluia. A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Observe isso aqui, que Deus estava fazendo esta mulher voltar os olhares para a tua casa, para dizer que Deus iria começar uma revolução dentro daquela casa, que estava sendo perseguida e que estava prestes a um caos acontecer ali. O inferno já havia se levantado e já havia dito: nada mais vai acontecer nesta casa. Os jovens desta casa servirão como escravo, não estarão abertos para receber aquilo que Yahvé, que o Deus Todo-Poderoso tem. Mas o céu já estava decretando, dizendo: calma, porque o milagre que precisa acontecer vai acontecer aí dentro, e eu vou trazer recursos para que esses jovens não sejam levados para serem escravos. Eles estão batendo. Eles estão batendo e dizendo: nós vamos levar como escravo. Só que o texto diz que ela disse: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Quando ela declara que ali dentro havia uma botija de azeite, o profeta fala a seguinte palavra: vai e empresta vasilhas vazias. Isso aqui é interessante, porque quando nós nos descobrimos dentro daquilo que Deus tem para nossas vidas, nós estamos prontos para gritar para o mundo que Deus está prestes a fazer grandes milagres na nossa história. Agora você observe os mesmos jovens que estavam pressionados, ouvindo o grito dos credores batendo na porta, é os mesmos que saem pela vizinhança para emprestar vasilhas vazias. Observe isso aqui, porque eu acredito que quando começaram a bater nas portas das tendas, talvez alguém gritando, dizer: ih, já vem esse jovem, já vem esta mulher, e nós sabemos que ela é uma viúva. Nós já estamos observando os credores batendo na porta e dizendo que vai levar os teus filhos. Ela já vem pedir alguma coisa, mas ela espanta aquela vizinhança dizendo: não, nós estamos aqui para pedir vasilhas vazia. Escute isso, igreja de Jesus Cristo. Deus estava dizendo: o milagre que eu estou prestes a fazer vai ser evidenciado em toda a circunvizinhança. O que Deus está prestes a fazer pela tua vida, o que Deus está prestes a fazer pela sua história, será um milagre tão grande que todos vão ver e todos vão identificar que o Deus que você serve é poderoso para cumprir com os milagres que Ele tem na sua vida. Ela está pedindo vasilhas vazias, e bastante vasilhas vazias. E quando ela termina de pedir as vasilhas vazias, o texto diz que o profeta diz: entra no quarto, feche a porta, você e seus filhos, e Deus vai começar a fazer o milagre acontecer. Escute isso. Deus faz milagre com portas abertas, mas Deus também faz milagre com portas fechadas. Deus faz milagre com portas abertas, mas Deus também faz milagre com portas fechadas. Quando ela fecha a porta sobre ela e os seus filhos, aqueles jovens que estavam ali dentro
passariam a viver o milagre que os céus havia reservado para eles. Porque que com os credores batendo na porta, eu acredito que o adversário das nossas almas estava soando nos ouvidos, dizendo: está vendo? O Deus dos seus pais não poderá fazer nada por vocês. Quem sabe o diabo estava dizendo aos ouvidos deles: está vendo? O seu pai serviu há tanto tempo como profeta e vocês nada poderão fazer. Mas quando a porta se fecha, os céus estavam dizendo: calma, porque eu trago de respostas dos céus para a vida de vocês. Eu vim nesta noite como profeta de Deus dizer a vocês: vale a pena continuar. Vale a pena você romper os nossos estados de dias. Vale a pena você confiar naquilo que Deus tem para você. Vale a pena você não desistir. Vale a pena você continuar naquilo que Deus reservou para a tua vida. Vale a pena você fechar a porta. Alguém vai te criticar porque você fechou a porta. Alguém vai olhar para você e vai dizer: está vendo aí, está bitulado, está bitulada, está com a porta fechada, mas você está gritando para os céus: eu quero viver o milagre do azeite multiplicado. Eu quero viver o milagre do azeite multiplicado. Quando fechamos a porta, encontraremos resistência em diversas áreas. Quando fecharmos as portas, encontraremos pessoas que não conseguirá entender o nosso estado de momento. Quando fecharmos as portas, alguém vai passar a não nos ver mais e vai dizer: será que os credores já levou? Mas eles não sabem que Deus está no tratamento com a tua vida. Eu vim profetizar nesta noite: tu não serás escravo. Deus te chamou para ser livre, e livre, cheio da presença de Deus. Os credores estão batendo nas portas de nossas igrejas, está gritando alto, dizendo: eu vou levar. Mas o Santo de Israel está dizendo: a dívida já foi paga, e eu coloquei a minha igreja em liberdade, e nenhum mal te sucederá, porque o Senhor está contigo para te livrar e para te guardar. A porta está fechada, e quando fecha a porta sobre ti e seus filhos, primeiro, porta fechada. Segundo, deitar o azeite. Isso fala de trabalhar. O azeite que estava dentro da casa, que foi notado por ela, segundo a palavra do profeta, agora está dentro do quarto. E o texto diz: pegue este azeite, deite ele sobre os vasos vazios. Aqui eu entro e já vou caminhar para o fim. O texto diz que ela disse aos filhos: vocês carregarão os vasos e trarão os vasos para serem cheios. A função dos jovens aqui era pegar o vaso e levar os vasos para serem cheios. Pastor, o que é isso? Aqueles jovens que estavam sendo ameaçados, estavam correndo o risco de serem escravos. Aqueles jovens que estavam ouvindo o barulho de fora, dizendo: vocês servirão como escravo no reino, agora estão com a porta fechada e tendo eficiência de carregar vaso para serem cheios. Aleluia. Levar vaso aqui fala-nos de trabalho, e evidenciarmos e vermos o milagre que Deus está prestes a fazer. Carregadores de vaso. A geração que Deus está levantando não será uma geração cativa, não será uma geração limitada, mas será uma geração que vai viver o milagre da multiplicação do azeite de Deus. Escute que é profético isso. A geração que Deus está levantando vai ver o milagre de Deus acontecendo na multiplicação do azeite. O azeite é um tipo da presença de Deus. A geração que Deus está levantando, que consegue fechar a porta, terá a abundância da presença de Deus manifestando no quarto fechado. Relebaracébia.
Orebacalavasse. Carregar vasos, irmãos, escute isso, é muito forte isso aqui. Porque eles estavam sendo ameaçados para serem de escravo. Agora estão pegando vasos e levando até a sua mãe. A sua mãe está pegando aquele vaso com azeite, deitando o azeite, e eles estão vendo a multiplicação de maneira instantânea acontecendo. Está pegando o que Deus está falando com você? Está chegando um tempo para a tua vida. Um tempo de glória de Deus. Um tempo de manifestação de Deus. Aleluia, os arautos do caos está dizendo que não tem mais jeito, que esta geração não sentirá e não viverá a presença de Deus, mas o eterno Deus está dizendo: carregue vaso, porque Deus trará um milagre para a tua vida, e você viverá a glória de Deus sobre a tua estrutura. Os vasos estavam sendo cheios, porque os jovens estavam trazendo os vasos. Os vasos estão enchendo, porque os jovens estavam pegando os vasos e trazendo. Irmãos, eu nunca vi esse outro milagre semelhante a esse, de azeite multiplicado. Mas esta mulher está vivendo com seus filhos o extraordinário. Porque para cada tempo Deus tem um momento para as nossas vidas. Há um extraordinário de Deus para a sua história. Há um extraordinário de Deus jovem para a sua vida. Azeite do céu reservado para ser derramado na sua vida. Aleluia. O grito lá fora está dizendo: ele está perdendo tempo, ela está perdendo tempo. Mas dentro o Espírito de Deus está dizendo: calma, vocês estão trazendo vasos, e os vasos serão cheios, e vocês viverão o milagre que eu tenho para vocês. Lá fora estão dizendo: serão filhos cativos, mas dentro Deus está dizendo: serão a geração do azeite que eu revelo para eles. Porque esse azeite não foi de homem, esse azeite foi revelado por Deus. Vocês deitam o azeite e eu vou enchendo os vasos que estão vazios. Aleluia, glória a Deus. É assim que Deus fará na tua vida nesta noite. Quando a porta estiver fechada, deite o vaso. Aleluia. E os vasos que estiverem cheios, vai colocando à parte. Observe a sequência. Porta fechada. Deitando o vaso sobre os vasos vazios. Vaso cheio, colocando à parte. Esta é a função da geração dos jovens que carregam vasos. Pessoas que se responsabilizam em trazerem vasos para que possam estar enchendo os vasos. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, a Bíblia diz que a moabita estava andando após os segadores. Veio com Noemi, e vindo com Noemi, ela está pegando os rabiscos que sobrava da terra, porque segundo a lei, eles diziam que teriam que deixar para órfãos e estrangeiros. Só que Boaz estava posicionado, o libertador, lá em cima. E Boaz perguntou: quem é aquela jovem que vem após os segadores? Alguém bradou e disse: é Ruth. Ela é uma estrangeira, e ela está junto com Noemi. Boaz a chama e a chamando. Boaz diz assim: não saia do nosso campo. Não vai para outro campo para cegar, porque é muito perigoso. Eu já ordenei aos meus trabalhadores que deixam cair fruto para que você possa pegar. E separei os meus jovens que carregam cântaros, vaso, para que quando você sentir sede, você possa saciar a tua sede. Jovem que carrega vaso, que carrega cântaro, sempre está pronto a ajudar alguém que está colhendo. Há uma geração que está colhendo, Deus separou uma geração para colher. Qual é a função do jovem? Jovem conhece a fonte. Jovem vai à fonte, tira a água e traz para saciar a sede daqueles que estão trabalhando. É tempo de descermos à fonte. O que Deus está revelando aqui é: o azeite que eu estou providenciando para vocês é oriundo dos céus. Os vasos que estão cheios, coloca à parte, porque o milagre está acontecendo.
Aleluia. Eu não sei o quanto a pressão tem sido contra a sua vida, contra aquilo que Deus te chamou. Mas eu posso lhes informar uma coisa: suporte firme, feche a porta, porque tem azeite de Deus reservado para a sua vida. Quando a ordem for dada para sair aos vizinhos para emprestar vasilhas vazias, isso fala-nos de evangelismo, de acreditar no que Deus vai fazer do lado de dentro. Quando você receber a ordem, não tenha vergonha, saia, bata na porta dos vizinhos e grite: me empresta vasilhas vazias. Alguém vai querer saber, porque o tempo era de escassez, não era um tempo favorável. Alguém vai querer saber o porquê das vasilhas vazias. Você vai gritar: porque o meu Deus vai começar o milagre do lado de dentro. Porque o meu Deus fará um milagre do lado de dentro. Não tenha medo de sair para buscar vasilhas vazias. Pegue bastante. Viva a experiência das vasilhas vazias. Porque Deus vai te colocar do lado de dentro e você terá a experiência de ver as vasilhas vazias, os vasos vazios sendo cheios pelo azeite que é proveniente de Deus. A experiência de Deus virá para a tua vida. Deus trará para a tua vida aquilo que você necessita. O texto diz que a mãe disse: meu filho, traga mais um vaso. E ele disse: mãe, não tem mais vaso. A missão aqui dentro foi completa. O azeite, então, o texto diz, então o azeite parou. É interessante, irmãos. E quando o azeite para, esta mulher, ela fez o homem de Deus saber aquele estado de momento que estava acontecendo. Porque quando estamos alinhados com o trono de Deus, quando estamos alinhados com as autoridades que Deus levanta sobre nós, quando estamos alinhados com as coisas concernentes ao Evangelho de Cristo, Deus traz honra para as nossas vidas. Ela poderia ver aqueles vasos cheios, levantar o seu queixo e dizer: já tenho o que eu preciso. Mas o texto diz: e fez saber o homem de Deus que aquilo havia chegado no fim. Isso aqui é questionamento, melhor dizendo, isso aqui é responsabilidade de quem confia naquilo que os céus têm reservado para a tua vida. Isso aqui é responsabilidade daqueles que sabem o que quer na sua vida. Deus nessa noite te trouxe para você entender, e você que me assiste, alinha-se com aquilo que Deus tem para a sua vida. Não perca 1 centímetro daquilo que Deus tem para a sua história, porque Deus vai trazer um tempo novo para a sua vida. Deus vai operar coisas grandes na sua vida. Ela fez o homem de Deus saber. E ele sabendo, ele disse: vai, vende um pouco de azeite, pague as suas dívidas e depois viva do resto. Com esta mensagem, ela está dizendo, ele está dizendo, o seu questionamento foi que os teus filhos que estão do lado de dentro está correndo o risco de ser levado, eles não serão mais, porque esta dívida será paga. Deus está falando com alguém nesta noite. A dívida já foi paga. Oh, aleluia, o Senhor Jesus já pagou a dívida. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Não permite que nada venha martirizar você, roubar a essência de Deus na sua vida. Levanta a tua cabeça, porque a dívida já foi paga em Cristo Jesus. Vende e paga as suas dívidas. É interessante. Eu acredito, irmãos, que o que os credores queriam fazer, voltar ali e dizer: nós vamos levar eles a cativo. Nós vamos fazer desses jovens escravo, aleluia. Mas enquanto eles estavam arquitetando fora, Deus estava trabalhando dentro. Não, eu vou dizer de novo: enquanto eles estavam arquitetando fora, Deus estava trabalhando dentro. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Há um trabalhar de Deus dentro. Alabaia, sébia, canto.
Deus está trabalhando dentro. E Deus está trabalhando o quê? Com serviço. Deus está trabalhando com multiplicação de azeite, com graça, com unção dentro da casa. Eu acredito que quando esses credores voltaram ali, eles fizeram assim, ó. Talvez um olhou para o outro e disse assim: hoje nós vamos levar eles. Mas quando aquela mulher abre a porta da sua tenda, olhou para aqueles credores e disse: não, a minha herança não será levada. Mas você tem dinheiro? Tenho. Por que você tem? Porque o Deus do meu marido já entrou aqui e já trouxe multiplicação neste lugar. Eu estou dizendo para você que o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele continua sendo o nosso Deus e Ele está no controle de toda a situação. Eu estou dizendo para você que o adversário vai tentar bater na porta, mas quando ele abrir, quando a porta for aberta, ele vai se deparar com a multiplicação de Deus dentro da casa, com a casa cheia da unção de Deus, e vai ter que bater em retirada, porque Deus escolheu a tua vida para ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Ele bateu e ele se encontra com aquela gente. Eu acredito que a mãe disse: não, meus filhos vocês não vão levar. Por quê? Porque o Deus do meu marido já entrou com providência. E tem multiplicação de Deus acontecendo aqui dentro do quarto fechado. Oh, glória, irmãos. Eu acredito que a essência daquele azeite era diferenciada de todos os azeites daquele tempo. Porque as coisas que os céus faz é sobrenatural sobre a terra. Eu estou dizendo para você que haverá uma diferença a partir de hoje na tua casa. Deus te trouxe aqui, jovem, irmão, minha irmã, obreiros, para dizer: aleluia, quando a porta for aberta, vai ser para você identificar que o teu Deus já operou um milagre do lado de dentro, e nada vai se perder, aleluia. A influência de Acabe já havia sido morto, estava naqueles dias, mas o Deus de Eliseu disse: não, esses jovens não serão levados cativo, porque eu tenho uma história para escrever com a vida deles. Deus tem uma história com a sua casa. Deus tem uma história com a sua família. Deus tem uma história com a sua estadia. E prepara-se, porque Deus tem experiência para a sua vida. Amém? Se coloque sobre os seus pés nessa noite, em nome de Jesus. Levar a sébia. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Deus tem uma história com a sua vida. Deus reservou um tempo para você. A palavra dos credores é: nós vamos levar. Não tem mais jeito, vai ser escravo. Mas a palavra dos céus é: não. Eu pagarei a dívida. Eu pagarei a dívida. Deus pagou a dívida. Jovens, você pode viver o tempo do azeite multiplicado de Deus. Você pode viver o tempo da mudança de Deus na sua história, na tua causa. Você pode carregar vasos. Você pode entender o seu tempo. Porque Deus te escolheu para uma grande obra nesta terra. Elevar a sério. E pode ser hoje o tempo da revelação daquilo que Deus tem para a sua história. O Espírito da verdade que está no nosso meio. Elevar sebe a plovicandoraçaio. Deblai que a ser que a lamaia. O quebar que a ser galamacia plove quebe daraçaio. Há uma ação de Deus tremenda aqui. Porque o inferno estava gritando para alguns: eu vou conseguir levar. Mas o Deus Todo-Poderoso já está trabalhando dentro, dizendo: é meu, ninguém toca. Relevar a sébia. Ninguém toca. Porque o que Deus escreveu é tremendo. Jovem, o que Deus escreveu para a tua vida é tremendo. É grande. É muito grande o que Deus escreveu.
Eu estava olhando para você. Deus me mostrava o mapa do mundo. Deus me mostrava você deslocando por diversos locais do mundo. E Deus dizendo assim: eu fiz uma promessa a ele. Mas nunca esqueça daquilo que Deus tem para a sua história. Nunca esqueça do Deus da Bíblia. Porque os teus pés pisarão em locais que você nunca pensou em pisar. Revácia, Pomidaia, Ser. Reminte a Ser, Galabaia. Doremakalavachandarabai. Eu vi uma mesa de homens assentados discutindo acerca da tua vida. E Deus dizendo: aproveita bastante esses momentos. Porque Deus conduzirá os seus passos para locais muito longínquos. E a glória de Deus será vista sobre a sua vida. E não está longe destas coisas acontecerem. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deblevia Sêmia, Decalamaia. Oblovacia plomikemi daracia conderrar. Tem azeite do lado de dentro. Tem azeite do lado de dentro. Esta jovem aí, de óculos aí do meio. Isso. A história que Deus tem com você é tão grande. As promessas que Deus te fez são tão gigantescas. Que às vezes algumas coisas parecem que estão paradas. Mas o eterno Deus está mandando te dizer nessa noite: não estão. Porque Deus te separou para as coisas acontecerem no seu tempo. E o tempo de Deus para a tua vida é já. Revasse, cantur que labaia. Eleba canto remanagashandarahai. Algumas orações que tu fez. E os céus está dizendo assim: diz a ela que esta noite eu trago resposta para a vida dela. Eu permitirei acontecer algo. E ela vai identificar que esse tempo chegou. Porque a obra que Deus tem contigo é muito grande. E não ficará restrita em um só local. Alabanchore kalavashandarahai. Eremanture kalasebia pravashandarahai. Deus separou o tempo dele para ti. E prepara-te. Porque está chegando a hora dele colocar nas tuas mãos aquilo que o teu coração tem aguardado e buscado nele. Tem azeite do lado de dentro. Haverá uma resposta para os credores do lado de fora. Os credores a resposta será a seguinte: esta geração está vivendo a multiplicação do azeite e não será levada cativa. Aleluia, Espírito de Deus. O que vá se come dar a sébia. Lolebacalachandarabaia. Espírito da verdade, consolador. Deus que é tremendo. Deus que é grande, Deus que é poderoso. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você colocasse as mãos sobre o seu coração agora. O Espírito de Deus me autoriza a dizer aqui que algumas pessoas terão experiências com os céus. E serão experiências tão grandes que você vai desejar pedir a oportunidade para contar o que Deus está fazendo. Eleva-se come dará sébia. Remite a calabachandarahai. O Senhor manda dizer ao Senhor, pastor, nesta noite: não te preocupes, porque tudo está na rota e no controle de Deus. Deus está trazendo um tempo novo.
um grande despertamento. Os teus olhos verão aquilo que Deus está falando nesta noite. Revasse a come darasaio. Deus está trazendo um tempo muito renovador. Os anjos de Deus estão trabalhando a favor desta mocidade. Elevacebe a calabaia. E um grande despertamento Deus está trazendo, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, nesta noite, ó Pai, eu quero orar com a tua igreja neste momento. Meu Deus, os credores, ó Deus, os inimigos estão batendo do lado de fora, dizendo: esta geração será levada cativa. Mas o Senhor já está trabalhando do lado de dentro, na autoridade profética, ó Pai. O azeite está sendo multiplicado. Quando estas portas forem abertas, será identificado que o Deus que trabalha tanto é poderoso para operar do lado de dentro e trazer a multiplicação, e sairá jovens cheios do seu espírito para viver aquilo que o Senhor tem. Meu Deus, abençoe esta geração, abençoe esta mocidade, ó Pai, abençoe os teus filhos de maneira especial, e promova assim, Senhor, aquilo que o Senhor tem para revelar em cada coração. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Receba esta palavra que é de Deus, e nós viveremos sim o milagre do lado de dentro. Amém. Deus, o Cristo Jesus, os abençoe nesta noite. Glória a Deus. Deus abençoe nosso pastor Deus pela palavra. Tome teu assento por um minuto. Nós já vamos encerrar. Queremos agradecer a todos presentes esta noite. Que eu possa levar a bênção do Senhor. Lembrando que nós vamos ter Santa Ceia esse sábado em 2 horários, às 17h30, 18h45, e depois às 19h, às 21 horas. Nosso pastor está tendo todo cuidado. A pandemia, a princípio, está, nos mostrando que está indo embora, graças a Deus. Mas mesmo assim o pastor tem tido todo cuidado com a igreja do Senhor. Então, 2 horários, a partir das 17h30 e a partir das 19 horas. Amém? Nós temos aqui um pedido de oração. A irmã Nivalda pede oração pelo irmão Renato. Está com, não sei se é diabetes, para Deus dar vitória e a cura, isso. O Renato está com diabetes. Danilo, Covid. Irmã Nelson, Covid também. Para Deus dar a vitória e a cura. Você crê na vitória, irmão? Amém? Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical e os nossos trabalhos normais, o culto à noite, também da família. Nós vamos ficar de pé. Vou pedir que o nosso irmão presbítero Marcos dirija essa oração, interceda a Deus por essas vidas. E também ore ao Senhor, e logo após o nosso pastor Sebastião estará nos dando a bênção apostólica. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que ouvimos nesta noite. Obrigado por falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. Oramos agora em favor dos Teus filhos, dos Teus servos. Todos que aqui foram citados, que se encontram enfermos, ó Deus amado. Vai ao encontro de cada um deles, Pai, porque o Senhor é o Deus do milagre, como foi pregado aqui nesta noite. O Senhor é o Deus que leva milagre, Pai, aos Teus filhos. Oh, Senhor amado, alcança aquele que está necessitado, precisando de uma provisão da parte de Ti, Senhor. Ajuda cada um, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, ó Deus amado. Leve em paz aos nossos lares.
nos dê o resto de noite na tua presença. E que sábado possamos estar aqui na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, num grande culto de Santa Ceia. É o pedido que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, pastor Gilson, Deus abençoe. Obrigado por atender a sua vida. E a todos que vieram nessa noite. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo, não somente agora, mas para todos sempre. Todos digam. Está terminado, irmão. Cumprimente seu irmão na paz do Senhor Jesus.